Vamos lá. Ok, vamos pular o 16, que o 16 exige a consumação. Vamos agora para o artigo 17. E já volto no 16. O 17. O 17 é a próxima possibilidade de acontecer. É o chamado crime impossível. Eu gosto de separar, pular o 16, para refrescar, para tranquilizar sua memória, para depois a gente diferenciar que são dois arrependimentos. O crime impossível está no artigo 17 do Código Penal. Artigo 17 do Código Penal. Artigo 17 do Código Penal. O artigo 17 do Código Penal me prevê duas hipóteses em que o crime, eu inicio a execução, mas a consumação é impossível. Então eu tenho assim, o início da execução, e esse início da execução busca uma consumação. Ele é direcionado, ele tem uma seta para a consumação. Esse é meu objetivo. Consumar o crime. Qual que é o problema do crime impossível? No crime impossível eu tenho algo que se impõe entre o início da execução e a minha consumação. E esse algo impede de maneira absoluta que eu atinja o meu objetivo. Eu não vou conseguir transpor esse limite. A impossibilidade é justamente isso. O impossível é algo que eu não posso transpor. E a lei me dá duas formas de crime impossível. Ela vai dizer primeiro, o crime será impossível quando o objeto... Quando o objeto, ela começa pelo meio, né? Ela começa pelo meio. Ela não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto. Então, começar pelo meio. Meio. O meio é absolutamente ineficaz. Ou a segunda opção, o objeto é impróprio. Impróprio. Então eu tenho um problema de meio e um problema de objeto. Como assim objeto? Objeto do crime. Ou o meio é absolutamente ineficaz para gerar o resultado, ou o objeto ele é impróprio, ele jamais permitiria aquela consumação. Vamos aos exemplos e a gente desenvolve essa linguagem um pouquinho. Quando eu falo de meio absolutamente ineficaz, até prova em contrário, ainda não se mata alguém através do olhar. Tirando o olhar 43, que é o olhar da conquista, lá do Paulo Ricardo. Paulo Ricardo é um cantor, tá? Você não conhece, ele não faz mais sucesso. Ele faz a trilha do Big Brother. Talvez você conheça o Big Brother. Ele faz a trilha. Ele existe há muito tempo, mas ele voltou aí, assim, ele é do meu tempo, tal. Tem que explicar essas coisas. Gente nova é um problema. Esse pessoal da esquerda aqui, muito jovem, é um problema. Mas ok. Esse meio, esse caminho, tirando o olhar 43 lá, o olhar não é possível que através do olhar eu matar alguém. Eu não tenho um caso registrado disso. Eu não tenho como matar alguém, o exemplo que a doutrina adora é reza brava. Não tem como matar alguém com reza brava, a não ser que seja voodoo. Tem um filme que chama Chave Mestra, não assistam. Depois desse filme minha vida mudou. Eu falava mal de religião, de todas, para mostrar que sou bem eclético. Falo mal de religião, falo de todas. Tem que criticar todas para não dar parcialidade, né? Até da minha, eu tenho uma seita, chama Seita Cheque, cartão de crédito, tudo. Que se precisar, te mando, te vendo um terreno no céu, moleza, caneta ungida, vendo tudo. Tem no Mercado Livre, você procura lá, caneta ungida, para passar no concurso público, sou eu que vendo. Compre, por favor. Você já está no YouTube, vai lá, Mercado Livre, caneta ungida. Vem lá de Cabo Frio, mas aqui eu tenho acordo com o professor Rodrigo Gomes do Rio, ele manda de lá porque o frete é mais barato, tá? Mas é um negócio que a gente tem. Então,
Tem como matar alguém com reza braba? Vai dizer, vou botar seu nome na boca do sapo. Essa é boa. Não tem caso registrado. Não tem caso registrado. O meio é absolutamente ineficaz. Tem um caso histórico de um cara que tornou o veneno ineficaz para um homicídio, para um suicídio, mas o exemplo é bom. Todo mundo conhece, até que tem aula de história ainda na escola, que eu sei. Napoleão. Napoleão era um doido lá. Não Napoleão Hill, que é um baita autor, que o coach de negócios da vida, mas o Napoleão Bonaparte, lá, o francês, ele se achava tipo um super-homem. Só que ele foi se matar para virar um mártir. O que ele fez? Falou, eu sou muito fera, desse tamanho, mas muito fera. Sou muito forte, muito importante. Aí ele pegou a dose de veneno e falou, dose de veneno é X, mas eu sou o Napoleão, vou tomar 4X. O que aconteceu? Ele passou mal. Aquele veneno era ineficaz, aquela quantidade se torna ineficaz. A mesma coisa, você dá açúcar para matar alguém que não é diabético, vai matar? Você ia dar veneno de rato, aí você bota açúcar, vai morrer? Bom, se for diabético, eu saber disso é outra questão, mas em regra não vai morrer. Até uma questão que nós estudamos na aula passada. Se eu posso matar o diabético com açúcar? Se eu souber que ele é diabético? Sim, pode ser uma forma. E se eu der açúcar para quem não é diabético esperando que ele morra? Pratica crime nenhum. Isso é crime impossível. Nunca vou atingir essa consumação. Nunca vou atingir essa consumação. Então o meio é a maneira de praticar. O crime é o meu plano. De acordo com o meu plano, esse meio é absolutamente ineficaz. Até pouco tempo, e aqui cuidado, aqui é mais, a VUNESP não costuma cair nesse tipo de coisa, mas tinha uma questão importante de concurso que era o furto em supermercado, era muito comum. O tal do crime impossível. Como assim? O cara vai lá, pega, tá lá no supermercado, olha lá, olha que caneta legal, é cara, bota no bolso. Antigamente se dizia, se ele furtou alguma coisa, ele tentou, na verdade botou no bolso. O sistema de segurança viu, os seguranças viram, ele é seguido por toda a loja. E aí os seguranças dizem, não, ele jamais ia conseguir sair da loja. Então é um crime impossível. Isso antigamente funcionava, hoje não mais. Hoje você vê na sua prova de concurso, a CESP usa muito isso, o sistema de vigilância e segurança não são fatores que tornam o crime de furto impossível. Porque dá para fugir. E o caso que isso aconteceu foi em São Paulo. São Paulo tem uns exemplos, né? Foi aqui tem um supermercado ali na Marginal, um hipermercado enorme, que fez justamente isso. Sistema de segurança, iluminação e fecharam tudo. Como que o cara fugiu? O cara conseguiu fugir, chegou a polícia, o cara fugiu pela janela do banheiro e a polícia está lá fora, ele fugiu da polícia nadando pelo rio Tietê. Eu acredito que ele morreu, mas se ele não morreu, ele fugiu com a coisa que ele tinha subtraído. A partir daí acabou o crime impossível. Então tem que ser... E quando que a VUNESP vai te dar esse caso? Ele vai te dar muito evidente. Vai dizer, olha, o meio não conseguiria levar até a consumação desse crime, não ia dar. O meio que eu escolhi não ia dar. Era impossível. É a mesma coisa, o colega aqui, agora eu não lembro quem deu o exemplo. Eu saco a arma, dou 6 disparos. 6 disparos. A perícia vai ver e falar, olha, a arma, ela ficou na água e toda a pólvora tinha perdido a função. Então, jamais aquela arma podia matar alguém. E o homicídio com essa arma é impossível. Roubo não, roubo eu posso. Arma de brinquedo, eu posso roubar com arma de brinquedo? Posso, porque a arma é só para dar medo. Agora, no homicídio em que meu plano é matar, com disparo de arma. Uma arma que não funciona, vai matar alguém? Jamais. Então, como que eu sei que o crime é impossível de acordo com o plano do autor? Se eu pego a arma, meu objetivo é roubar, a arma serve para roubar, mesmo a arma ruim? Ou se serve. E a arma ruim serve para matar? Não. Aí se eu virar e der coronhar, matar na coronhada, aí deu, né? Agora, se meu objetivo é só dar o disparo e fugir, não. Aí nunca vou consumar esse crime. Agora também o objeto do crime pode ser impróprio. O que é o objeto? O que eu vou atacar. O que eu vou atacar. Exemplo, o exemplo que mais aparece. Tem como matar o morto? Ainda não inventaram isso. Tipo, matar o nosso presidente, é possível? Ele está empalhado, eu tenho crença disso. Mas não dá para matar o morto. Não dá para matar o morto. Então o objeto do crime, o corpo, se ele estiver morto, eu posso matar? Jamais. Eu posso subtrair meu próprio patrimônio? Jamais, né? Vou subtrair o patrimônio do Felipe, ele tem um celular igual ao meu.
Vou lá e pego o meu celular. E aí? É possível subtrair o meu próprio celular? Não. É aquele o cúmulo da revolta, né? Mora sozinho e foge de casa. Não dá, não dá. Se o objeto for impróprio, o objeto jamais for atingido, eu não consigo. E aí sempre tem, professor, mas se eu der o tiro, eu vejo lá que está morto, eu não sei que está morto, eu encho de tiro. Isso não é crime, não é o tal do vilipêndio a cadáver, nem cai no seu concurso, mas vilipêndio a cadáver, não é? Não, vilipêndio é um crime que eu quero ofender a honra do morto. Quando eu dou tiro para matar, eu quero ofender a honra ou quero matar? Quero matar. Isso vai ofender a honra? Não sei, dane-se, eu quero matar. Quero matar. Então não faz parte do meu objetivo o vilipêndio, porque eu quero matar, o meu dolo é de matar. Tranquilo? Então aqui é a hipótese que jamais consumaria, diga. Aí você está pegando de volta o que é seu. Isso não é de você, não. Porque o furto é subtrair coisa alheia. Se você subtrai coisa sua, isso não é crime. Isso não é crime, não é crime. Não é crime. A questão, o crime que pode existir, a depender do caso, é o crime do artigo 345 do Código Penal, que chama exercício arbitrário das próprias razões, que é o chamado fazer justiça pelas próprias mãos. Há hipótese em que você não pode ir lá e tomar coisa da pessoa. Exemplo. Aqui você emprestou alguma coisa, é fácil. Você vai pegar de volta, acabou. Agora, se você aluga um imóvel para alguém e a pessoa está devendo aluguel, você pode chegar lá e tirar a pessoa à força? Não pode. Por quê? A lei te dá um caminho normal para fazer isso. Que é entrar com uma ação para tirar a pessoa do imóvel. Agora você vai lá e tira a pessoa. O que você fez? Exercício arbitrário das próprias ações. O que é isso? Você tem razão no fundo. Tem, mas o seu meio foi incorreto. O seu meio incorreto. Qual que é o exemplo? Você emprestou para o colega alguma coisa e ele não te devolve. Você emprestou o seu caderno. Emprestou seu caderno para ele. Ele não te devolve. A hora que ele vai no intervalo, você vai lá e pega o seu caderno de volta. Beleza. Agora, você emprestou. Agora você vai na casa dele, entra na casa dele e pega o caderno. Embora você tenha razão em pegar o caderno de volta, qual que é o problema? Você praticou um crime para isso. Que é a invasão de domicílio, e você vai responder pela invasão. Por quê? Pela invasão não, pelo exercício arbitrário das próprias, não pela invasão. Por quê? Você fez algo que o mérito seu estava certo, ter o seu bem de volta, mas o caminho estava errado. Mais alguma? Diga. Não poderia efetuar o disparo. Nós veremos, mas de fato, o policial não tem que esperar ver se a arma dispara. Então, se a pessoa saca a arma, não precisa nem ser policial, você saca a arma contra mim, eu vou esperar ver se vai disparar ou não. Você sacou a arma, eu sou mais rápido, o gatilho mais rápido do alfa. Eu saquei e já te dei 2 no peito, o double tap, manual da polícia. Pum, pum. Você já cai duro. Aí vai ver uma arma de brinquedo. Inês é morta. Inês é morta. Aí é outro. Nós veremos. Eu tenho até a legítima defesa contra a chamada legítima defesa putativa ou imaginária. O que é isso? O exemplo que o concurso cai é o seguinte: nós brigamos. Todo mundo aqui conhece que ele anda armado. Você anda armado. Você é um mau elemento. Você vem reiteradamente com a camisa do Corinthians. Você é um criminoso. Está armado. Nós brigamos aqui no curso. Você fez uma pergunta, eu fui grosso com você, a gente brigou. Você sai aqui falando, próxima vez que eu te ver, eu te mato. Só que aí você vai para casa, acalma o ânimo, vê que na verdade, besteira tal. Só que você está gripado. Nelson Hungria criou os exemplos dos concursos, vai lá, exemplo do Nelson Hungria. Você está gripado, a gente se vê aqui, se cruza no alfa, dou aula aqui, se aluno aqui, você vai tirar, só que você está escorrendo seu nariz, você vai tirar um lenço do bolso. Eu vi você botando a mão no bolso, vai me matar? Eu tenho todos os elementos para achar que você vai me matar. Eu atiro antes. O que é isso? Legítima defesa putativa. Eu tinha tudo para achar que você ia fazer o disparo, só que você não ia. Eu respondo por homicídio? Não, eu estou em legítima defesa. Embora ela seja putativa, ela seja imaginária, ainda assim eu estou em legítima defesa. Nós veremos isso na nossa última aula, que vamos tratar o 23, 24 e 25. O pessoal está com umas ideias aqui. O problema, quem vai resolver isso que você está pensando é o professor de processo penal, que tudo isso tem que provar. E a prova não é fácil.
Direito penal legal é o seguinte, eu dou os exemplos, como que resolve na prática? Vê com o professor de processo. A prova disso é violenta. A gente inventa os paranauê, e como que resolve na prática? Putz, isso não existe. Legítima defesa putativa existe? Existe. É possível, mas não é tão fácil. Não é tão fácil. Vamos lá. Então aqui eu jamais poderia consumar. Agora, vamos partir aqui da consumação. Eu consumei. Então vamos partir da consumação. Ok, o crime foi consumado. Então não era crime impossível. O crime foi consumado, nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Uma vez consumado o crime, ainda duas outras coisas podem acontecer. Não acaba esse ter crimes? Não acaba, isso é do inferno. Tem só mais duas. Uma vez advinda a consumação, ainda tenho duas hipóteses que podem acontecer. As duas últimas, a primeira mais importante e a segunda menos importante. Por que menos importante? Porque ela vai voltar mais na parte especial. A primeira situação que pode acontecer é o arrependimento posterior. Arrependimento posterior. Que está lá no artigo 16 do Código Penal. Artigo 16 do Código Penal. Arrependimento posterior. Arrependimento posterior. Aqui nós já sabemos, né? O arrependimento é só sobre o que eu fiz. Mas nesse caso, o arrependimento depende de consumação. Depende de consumação. Eu tenho que ter consumado para me arrepender depois. Por que depende de consumação? Porque justamente o arrependimento é posterior. Posterior ao quê, cara pálida? Posterior à consumação. Aqui, para eu falar em arrependimento posterior, eu tenho que falar em consumação. Consumou-se o crime, depois consumou, falou, tem como voltar atrás? Vou lá e tento voltar. Depende de consumação. Aí eu vou ter o quê? O mesmo benefício do arrependimento eficaz? Não. Qual que é a diferença? Tem que começar lembrando. O eficaz eu impeço a consumação. O posterior, ela tem que existir. Então são momentos bem distantes, momentos bem diferentes. Então a consumação tem que existir. Tem que ter sido consumado o crime. Lógico, se tem que ter sido consumado o crime, a consequência é que a minha vantagem não tem que ser tão boa quanto a vantagem do arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz tem que ser mais vantajoso, porque aí eu não pratiquei o crime. Então aqui o arrependimento posterior, ele é cheio de requisitos. O primeiro e mais importante requisito. Ele é limitado a alguns crimes. Os crimes nos quais será possível o arrependimento posterior, nesses crimes, eles não podem ter sido praticados com violência, nem com grave ameaça. Ambos aqui, a pessoa, né? Não é a coisa. Crimes sem violência ou sem grave ameaça à pessoa. Então aqui já não vale no homicídio. Já não vale na lesão corporal, já não vale no roubo. Por que não vale? Aqui o arrependimento é posterior. A ideia é que eu retome a circunstância de antes. Como que eu bati, eu agredi a colega? Falei, poxa, estou arrependido. Sara, não dá. O que vai materializar a reparação do dano? O que vai melhorar a situação dela? A própria saúde dela. Nada que eu faça. Eu paguei o hospital, não faz mais que obrigação. É diferente. Aqui, a ideia, eu limito a esses crimes porque eu exijo uma de duas coisas. Ou a reparação do dano, ou a devolução da coisa. Uma das duas tem que acontecer. É por isso que esse crime é ligado, esse arrependimento é ligado, normalmente a regra dele
é que ele se aplique aos crimes que envolvam patrimônio. Eu tenho que ter patrimônio para eu reparar o dano, né? Então, a regra eu vou envolver patrimônio. Então, crime sem violência, sem grave ameaça à pessoa, em que eu repare o dano ou devolva a coisa. Vamos imaginar o furto de um celular. Tem um celular ali na mesa, eu furtei esse celular. E esse é caro, o iPhone é mais caro. O iPhone, se for o 8, custa o quê? Um rim. Se for o 10, custa 2 rins. Então, parece que a renda da Apple do semestre foi só pela venda de 2 iPhones 10 no Brasil. Então, crime sem violência, grave ameaça, por exemplo, furto, em que eu reparo o dano ou devolvo alguma coisa. Chego lá, toma seu iPhone de volta. Ou, puta, já vendi o iPhone e comprei pedra de crack. Deu 3 pedras o iPhone. Na necessidade, velho. Lei de mercado. Ah, você quer quanto o crack? Muito. 3 pedras. 4. 4, tá bom. 4, vale 4. Sendo que fora disso custa R$10. Eu vendo por 9, quem quiser. Não, brincadeira. Piada. Bom, devolvo a coisa se eu ainda tenho a coisa íntegra ou reparo o dano que eu causei. Uma das duas coisas. E, lógico, eu só reparo o dano ou devolvo a coisa dos crimes que não têm violência ou ameaça. Não tem como eu reparar o dano da violência. Como que eu vou restabelecer o psicológico da pessoa que foi ameaçada? Aqui é a ideia que eu retome o que era antes do crime. Retome o que acontecera antes do crime. A situação de fato anterior. Tranquilo? Eu ainda tenho um último elemento aqui. Eu tenho um elemento temporal, não é para sempre. Eu tenho um elemento temporal. Não é para todo sempre que eu posso me arrepender. Fico lá, sou condenado. Agora que eu fui condenado, beleza, agora eu me arrependo. Eu tenho um elemento temporal que me limita aqui. Eu só posso me arrepender até o recebimento da denúncia ou queixa. Até o recebimento da denúncia ou queixa. André, você acabou de falar coreano comigo, ainda não tive processo penal. O que é o recebimento da denúncia ou queixa? Bom, denúncia ou queixa é a peça que inicia o processo. Então, a pessoa praticou um crime, tem uma investigação, eu levo essa investigação para o titular da investigação, que vai ser ou o Ministério Público, que é a regra, a maioria dos crimes é o Ministério Público, ou a exceção, que eu entro com a queixa, que é o particular. Particular, por exemplo, um crime de contra a honra. Me xingaram, eu entro com a ação. Mas a regra é a denúncia, o Ministério Público. No furto é a denúncia. Então, lá, a regra da minha denúncia, eu levo. MP, o André subtraiu o celular da aluna. Chega isso para o Ministério Público. Ele faz uma denúncia, que na denúncia ele escreve: o André, no dia tal, na hora tal, em tal lugar, subtraiu coisa alheia móvel construído no celular pertencente a fulana. E ele leva isso até o juiz. Fala: juiz, olha aqui, eu tenho essa denúncia contra o André. Até o momento que o juiz recebe essa denúncia, tem um ato de recebimento, até ali eu posso devolver a coisa. Então, o promotor está indo levar para o juiz. Eu venho correndo, cena de filme. Toma aqui, vítima, estou reparando o dano. Toma aqui o dinheiro, toma aqui a coisa. Aí o que acontece? Se for um crime sem violência, sem grave ameaça à pessoa, se eu reparar o dano ou devolver a coisa, isso acontecer até o recebimento da denúncia, eu tenho um benefício. Eu tenho uma vantagem. Eu tenho um benefício, eu tenho uma vantagem. Esse benefício ou vantagem vai ser exatamente igual à tentativa. Eu vou ter uma redução de pena. Redução de pena. Que irá de 1/3 a 2/3. A ideia é que eu tenha uma tentativa depois da consumação. Esse arrependimento posterior funciona como se eu tentasse praticar o crime depois de tê-lo consumado. Depois de tê-lo consumado. Joia?